Todo esporte tem suas superestrelas, atletas que são capazes de conquistar a multidão, que muitas vezes flutuam acima do bem e do mal e chegam a transcender o esporte, seja através de seus feitos fantásticos de extrema capacidade atlética, suas habilidades acima do normal ou simplesmente por se conectar ao público de forma natural através da TV. Cada esporte tem seus super-heróis sem capa, e é claro que não é diferente no MMA, e muitas vezes nos vemos presos a emoções e dramas da carreira de um lutador, acompanhando sua jornada e vibrando com seu sucesso. E ao mesmo tempo que existem tantos lutadores amados por todos, também existem aqueles que passam a ser odiados da noite para o dia, seja pelo estilo de luta, como conquistam suas vitórias, ou talvez até mesmo pelo que falam na imprensa, por qualquer motivo mesmo. Esses atletas ficam mal na fita com a galera, mas a redenção é possível. Em alguns casos raros, esses lutadores conseguem dar a volta por cima e deixar de ser odiados para se tornarem super queridos do público. Hoje vamos conferir exatamente isso, aqueles lutadores que se desprenderam de polêmicas ou problemas do passado e foram perdoados, ou que simplesmente nasceram de novo diante dos olhos dos fãs. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto, e aqui vão os 10 lutadores que um dia foram odiados por você. Número 10, Frank Trigg. Se você acompanha esse esporte há pouco tempo, pode não saber, mas essa onda de falar besteira nas entrevistas e chutar o balde nas redes sociais foi mais parte do jogo, e é aí que entra Frank Trigg, que começou sua carreira no UFC com uma disputa pelo título contra Matt Hughes. Trigg gostava de provocar antes das lutas, criticava os adversários e, claro, se exaltava sem parar, o que despertava a ira de muitos fãs. Um fanfarrão ganhando a chance pelo título no gogó sem se provar, é claro que as pessoas o odiavam e a galera ia ao delírio quando ele perdia de forma dominante, especialmente quando ele criticou Hughes por ter que tentar 3 vezes para lhe estrangular, apesar de ser dominado na luta. Para piorar a situação, o cara foi presenteado com uma revanche pelo cinturão e depois de acertar um golpe legal em Hughes, passou a tentar acabar com a luta na cara de pau mesmo, o que obviamente não foi bem visto. Depois de perder pela segunda vez e continuar falando mal dos adversários enquanto treinava para a luta com Georges St-Pierre, um dos personagens mais queridos do esporte, os fãs do UFC e o próprio UFC ficaram de saco cheio, fazendo com que ele fosse demitido depois da derrota. Mas Frank Trigg conquistou o público de novo desde então, despontando como comentarista no Pride e mais tarde aparecendo como árbitro de MMA, sendo elogiado por muitos fãs como um dos primeiros veteranos do UFC a migrar para essa área. Número 9, Yoshihiro Akiyama. Muitas coisas podem despertar a fúria dos fãs de MMA, como recusar lutas demais, falar besteira por aí, socar idosos em pubs e tudo mais, mas uma maneira certeira de se tornar odiado é trapacear, especialmente de forma desonesta e especialmente contra um dos heróis mais amados das artes marciais. E esse foi o caso de Yoshihiro Akiyama, também conhecido como Sexy Yama. Os fãs passaram a odiar o cara assim que ele admitiu que se besuntou de vaselina antes de sua luta contra Sakuraba. Essa trapaça é mais grave do que se entupir de anabolizantes, certo? Bem, pela reação da galera na época parecia que sim. Somadas inúmeras acusações de adultério no Japão, Akiyama ficou em maus lençóis e com poucos fãs. O UFC decidiu contratá-lo a si mesmo e promovê-lo como superstar, e os fãs começaram a gostar do cara apesar do retrospecto de 2-5 no octógono. Pelo menos o cara sempre deu tudo de si no octógono, como na guerra contra Chris Liebens. Sério, vai assistir se você ainda não assistiu. Além de ter o memorável apelido de Sexy Yama. Demorou, mas os fãs americanos foram conquistados pelo sex appeal desse japonês sem vergonha. Número 8, Rashad Evans. Nem sempre é fácil fazer a transição de lutador para comentarista de MMA, pois ter conhecimento técnico e mandar bem não basta. Você tem que ser querido por pelo menos uma parcela de fãs. E poucos fizeram um trabalho tão bom quanto Rashad Evans, que não era uma figura tão popular assim durante a carreira como lutador. O cara despontou através da segunda temporada do The Ultimate Fighter, onde suas provocações durante as lutas não agradavam o treinador Matt Hughes, nem mesmo o público em casa. Ele venceu a temporada de uma forma relativamente entediante, de acordo com a maioria dos fãs, e essa fama ruim continuou durante grande parte de seu início de carreira no UFC. Seu estilo modorrento de wrestling fez com que grande parte do público do UFC questionasse seu nível real como lutador de MMA, e a rivalidade contra os queridos John Jones e Rampage Jackson só causaram mais resistência das multidões. Rashad se mostrou um grande treinador e mentor para muitos lutadores ao longo de sua carreira na Black Zillions, e sua aura de arrogância diminuiu à medida que ele se afastava do título, virando o jogo e tendo os fãs ao seu lado, desejando que ele encerrasse a carreira de modo mais positivo. O cara é comentarista e apresentador de TV hoje, ajudando a ensinar MMA de uma nova forma aos fãs desse esporte. Número 7, Josh Barnett. Nos primórdios de tudo, antes de sabermos que todo mundo usa bomba e esteroides, Everybody's on steroids. ser pego no doping era uma queimação sem fim diante dos fãs, um cancelamento instantâneo, e esse foi exatamente o caso do mais jovem campeão dos pesos pesados do UFC, Josh Barnett, quando nocauteou Randy Couture no segundo round e testou positivo para anabolizantes após a luta. Era bastante incomum na época, se dá pra acreditar. E a comunidade do MMA enxotou
matou o cara. Ele perdeu o cinturão e ficou fora do UFC por 11 anos. Ele também assinou um contrato para lutar no Affliction contra Fedor Emelianenko, onde testou positivo novamente a 11 dias da luta, levando ao cancelamento do evento e à falência da empresa. Sim, o cara conseguiu essa proeza. Mesmo assim, 4 anos mais tarde ele estaria de volta ao UFC, com fãs mais old school deixando de lado esse passado de queimação para apoiar o veterano. Depois de performances impressionantes e várias aparições e programas, como o podcast de Joe Rogan, os fãs conheceram um lado diferente e peculiar de Barnett. O veterano do Pride, Affliction, Strikeforce, Dream, Pancrase, K1 e UFC acabou inocentado de mais um caso de doping no final da carreira, quando curiosamente os fãs ficaram do seu lado numa reviravolta impressionante. Número 6, Cris Cyborg. Não é segredo pra ninguém que muitos fãs consideravam o MMA feminino uma piada antes de Ronda Rousey chegar arrebentando no UFC. Os tempos mudaram, mas antigamente era impressionante o ódio destilado em direção a Cris Cyborg como o grande nome do esporte entre as mulheres, muito em razão dos comentários lamentáveis de Dana White comparando a brasileira a um Vanderlei Silva de vestido e salto alto. She looked like Vanderlei Silva in a dress and heels. E, claro, acrescente a isso o fato dela ter caído no doping. Foi assim que Cyborg se tornou uma das atletas mais odiadas do esporte naquele tempo. If you're pumped full of steroids and the lightest you can get is 145, then if you're clean, it's assumed that you get lighter. E com razão, já que de fato ela havia usado bomba no Strikeforce e sido suspensa, mas os comentários do Careca sobre ela foram simplesmente rancorosos e desnecessários. Basta ver como ela foi vaiada pelo público antes de sua famosa luta contra Gina Carano, e só piorou depois que ela bateu na queridinha americana. Mas acontece que o MMA feminino ficou mais popular com o passar do tempo, e as habilidades e performances de Cyborg fizeram com que ela ganhasse mais e mais respeito daqueles que a desprezavam no passado. Ela acumulou uma sequência de 20 vitórias com apenas 3 decisões. Os fãs foram ao delírio quando Dana White finalmente deu o braço a torcer e contratou a curitibana, sabendo que aquela máquina de bater teria a chance de se tornar uma estrela ainda maior no UFC. Mesmo depois da derrota para Amanda Nunes, Cyborg deu a volta por cima no Bellator e deu a volta ao mundo em podcasts, programas de TV e muito mais, mostrando a grande atleta e ser humano que ela é. Número 5, Anthony Johnson. Como um homem grande com nocautes devastadores poderia ser odiado pelos fãs? Anthony Johnson já distribuía porrada nos meio médios bem antes de nocautear a galera nos meio pesados, mas ele não era assim no início de sua carreira. Apesar de ter anotado alguns nocautes emocionantes até 77 quilos, o interesse dos fãs foi diminuindo conforme Johnson ficou famoso por não conseguir bater o peso. Depois de falhar 2 vezes para atingir 77 quilos e optar por lutar de 84 quilos, uma decisão sensata que poderia silenciar os críticos que diziam que ele só era bom porque enfrentava lutadores menores, o cara falhou na pesagem de novo contra Vitor Belfort no Rio de Janeiro, chegando uma tonelada acima do peso limite. Então chega, já deu, o cara foi finalizado e demitido sumariamente pelo UFC. Depois de vencer 11 das 12 lutas seguintes fora do UFC, 9 delas por nocaute como meio pesado e pesado, sua atitude e personalidade pareceram mudar, não apenas mostrando um lado mais respeitoso para com seus adversários, mas também reconhecendo seus erros anteriores. Ele rapidamente se tornou um dos lutadores favoritos dos fãs de MMA até que se aposentou no UFC 210, retornando 4 anos depois para assinar com Bellator. Número 4, Anderson Silva. Certos astros do MMA não se formam da noite para o dia. Em muitos casos, levam-se anos para crescer e transcender o esporte. Foi esse o caso de Anderson Silva. Muitos fãs notaram que o cara era habilidoso depois de sair do Cage Rage e entrar de voadora no UFC, conquistando o cinturão logo na segunda luta. Ele seguiu nocauteando e finalizando todo mundo nas defesas de cinturão, mas nada despertava o interesse dos fãs. 2 lutas realmente mexeram com o público de forma negativa. A primeira foi contra Thales Leite no UFC 97, quando o Spider passou a luta inteira basicamente jogando jabs e chutes de letra, naquela que foi considerada a luta por título mais chata da história do UFC. Um ano depois, contra Demian Maia em Abu Dhabi, quintal dos novos parceiros do UFC, Anderson ficou mais preocupado em insultar o adversário do que lutar mesmo. Dana White escorraçou Anderson depois dessa luta, queimando a imagem do campeão sem dó nem piedade em entrevistas. Pelo visto, o puxão de orelha deu certo, já que o cara venceu as 5 lutas seguintes de forma devastadora, sendo dominante e emocionante. Chael Sonnen ajudou o caso do brasileiro, tornando o vilão e mocinho com sua provocação, e o chute na cara de Vitor Belfort terminou o serviço de limpeza da imagem. Não é à toa que Anderson se tornou uma super estrela, uma lenda que transcendeu o esporte no Brasil e no mundo. Engraçado como tudo pode mudar num piscar de olhos, né? Número 3, Yoel Romero. Lutadores podem ser adorados e respeitados pelos fãs por diversos motivos, seja protagonizando guerras nos rings, dando sangue lá dentro ou atropelando rivais sem nem dó nem piedade. Yoel Romero era capaz de tudo isso, mas houve um tempo, no início de sua carreira, que o público não gostava do Soldado de Deus. Teve toda a polêmica contra Tim Kennedy no UFC 178, quando o corner de Romero jogou água nele para enrolar o início do terceiro
primeiro round e o cubano ficou sentado no banquinho pensando na vida em vez de lutar, e é claro o caso de doping após a luta contra Ronaldo Jacaré, embora a suspensão tenha sido convertida em 2 anos para 6 meses por conta de um suplemento contaminado. Nada disso importou, pois muitos fãs continuaram criticando o cara, e a entrevista pós-luta em que ele pediu às pessoas que dissessem não ao Jesus gay, aparentemente um mal entendido quando ele teria dito não se esqueça de Jesus, também irritou uma galera. Não forget Jesus, people! Mas Yoel Romero protagonizou algumas performances verdadeiramente espetaculares desde então, mostrando o espírito guerreiro quase impossível de não conquistar os fãs do UFC. Ele passou por 2 guerras contra Robert Whittaker, nocauteou Weidman e Luke Rockhold de forma espetacular e fez a luta do ano com Paulo Borrachinha. Ele é um atleta e competidor fantástico e à medida que os fãs conheciam sua personalidade, era muito difícil não se empolgar com esse cara. Número 2, Michael Bisping. Existe uma linha tênue no MMA entre a arrogância e a confiança e para alguns fãs é difícil distinguir os dois. Certos atletas vão longe demais e se tornam desrespeitosos, e outras pessoas são como Michael Bisping, que se tornou popular depois de atravessar um mar de críticas por seu estilo de provocações e ameaças na linha do eu vou te matar. A atitude de Bisping irritou os fãs muitas vezes, mas a grande virada foi sua entrevista após luta, depois de vencer uma polêmica decisão dividida contra Matt Hamill, quando muitas pessoas sentiram que ele foi desrespeitoso mesmo na vitória. He's been calling me out. Who's the real winner of the Ultimate Fighter? The same one it always has been. Back to wrestling. Bisping abraçou o rótulo de vilão no tufo entre Estados Unidos e Reino Unido contra Dan Henderson, e é óbvio que a grande maioria ficou do lado de Henderson nessa disputa. Mas Bisping não se endireitou nem mesmo depois de ter a cara afundada por Dan Henderson, cuspindo no corner de Jorge Rivera. Mas o jogo virou, depois de um coração imenso contra Anderson Silva, os fãs estavam quase prontos para amar Bisping novamente. A cereja do bolo foi ele nocauteando o arrogante Luke Rockhold no primeiro round para se tornar o campeão do UFC. O inglês migrou imediatamente ao posto de comentarista logo após a aposentadoria, trazendo um toque de humor e conhecimento técnico para as transmissões do UFC e se consolidando como um digno Hall da Fama do Ultimate. Número 1, Daniel Cormier. Rivalidades muitas vezes podem erguer ou destruir a carreira de um lutador, e Daniel Cormier escolheu um rival e tanto. O wrestler de respeito e homem de família que superou inúmeras adversidades, Cormier se viu na mira dos fãs por conta de sua rivalidade contra John Jones, que na época da primeira luta era um dos mais queridos do esporte. A rivalidade intensa seguida pela derrota de Cormier fez com que muitos fãs não acreditassem numa volta por cima do gordinho. Só que Jones deu uma ajudinha, perdendo o título por doping. Agora com o cinturão, Cormier enfrentou Anthony Johnson e ganhou, mas os fãs não ficaram muito felizes com isso. Cormier foi vaiado em todas as suas lutas, como se fosse culpa dele as besteiras que John Jones fazia. O cara foi chamado de campeão de papel, enquanto Jones assistia a tudo de castigo. As coisas pioraram quando Cormier pediu aos fãs que continuassem vaiando, enquanto ele ganhava dinheiro e acumulava cinturões. Quando Anderson Silva entrou em cima da hora no UFC 200 e Cormier decidiu amarrar com seu wrestling em vez de sair na porrada, os fãs ficaram putos de vez. Mas quando ele perdeu novamente para Jones na revanche e mostrou um lado muito mais humilde, momentos antes de Jones ser afastado novamente, os fãs começaram a se empolgar com a ideia de ter Cormier como campeão. A imagem dele melhorou ainda mais depois que ele se tornou um dos comentaristas do UFC e começou a mostrar mais da sua personalidade. Quando Cormier subiu para os pesados e conquistou outro cinturão sobre Stipe Miocic, então aí sim é que ficou difícil de odiar esse cara. E aqui vai um salve pro Balion, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Balion no Twitter através do Balion_Plays. E um salve também para o Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos vídeos semanais sempre por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.